Oi, leitores! Encerramos mais uma aventura aqui no canal, as aventuras de Hans Staden, que compõem a coleção do Sítio do Pica-Pau Amarelo de Monteiro Lobato. Foi uma grande alegria contar essa história para vocês, dividir inclusive os meus sentimentos e as minhas impressões ao longo dessa narração, que para mim é uma aventura épica, uma aventura extraordinária de um cara que esteve aqui no Brasil em 2 oportunidades e nos conta esses relatos tão fantásticos. Eu acho que a gente olha para essa obra com muito carinho a partir do momento em que a gente resgata um pouco da nossa história, um pouco do nosso passado, algo que foi ambientado aqui em meados do século XVI, então tem um ineditismo pela fala e por entendermos um pouco como esse país era. Sem contar que eu acho uma aventura de extrema coragem, né? Hans se lança, e eu acho que como todos os outros desbravadores daquela época, se lançavam num mar super perigoso, sem recursos, sem tecnologia, para simplesmente conhecer um mundo novo, conhecer novas culturas, desbravar aí novos mundos. E eu acho que Hans tem esse olhar de um jeito tão rico e tão bonito. Vou mostrar um pouco para vocês. Eu falei sobre essa obra no prefácio, né, que eu chamo o prefácio, que é o primeiro vídeo que eu introduzo a obra para vocês, e esse vídeo aqui que eu tô fazendo eu chamo de pós-fácio, que é contar um pouco e a gente encerrar a história efetivamente. Então, a obra de Monteiro Lobato, como eu falei, ela foi baseada na obra original de Hans Staden, que é essa obra aqui, Duas Viagens ao Brasil, e acho que além do fato de ter sido essa obra extremamente disruptiva para a época, ela foi publicada em 1557 em Marburgo, na Alemanha, cidade natal do Hans. Ela conta com desenhos originais do autor. Ela foi publicada, esse livro que eu tenho é da LPM Pocket, inclusive faz parte dessa série Descobertas. As gravuras, né, os desenhos de Hans, ele tenta ser super explicativo aqui, e é muito bonito a forma como ele coloca, espero que tenha saído direitinho aí. Aqui a gente vê as ocas todas divididas, as pessoas, como elas se colocavam no entendimento dele, onde ficavam os barcos, como as pessoas se vestiam ou não. E acho um fato histórico muito importante essa obra. Ela vem depois a inspirar muitos movimentos, já aqui no século XX, no século XIX e século XX, sobre esse resgate da nossa terra, tentando desvincular um pouco, inclusive, a gente sobre esse olhar mais europeu e a gente resgatar sobre as nossas origens indígenas tão bonitas e tão fundamentais. Como eu falei, essa obra ela inspira movimentos, então a gente tem em 1922, né, o início do movimento modernista aqui no Brasil, liderado por Manuel Bandeira, e essa obra foi um livro muito importante para esse resgate. E para esse olhar, né, a gente tem Macunaíma aí, que é uma obra que está muito ligada a esse livro. A gente tem Triste Fim de Policarpo Quaresma, que é uma outra obra muito ligada a esse livro, que eu tô narrando aqui no canal também, e que traz esse olhar. Eu acho que Hans é muito feliz com essa obra e Monteiro Lobato também, e eu acho que tem umas diferenças das duas obras. Primeiro, essa aqui, obviamente, é a original, e fico inclusive pensando, né, em Hans voltando para o seu país já no barco e imaginando, cara, o que foi isso que eu vivi, né? O que é isso? É tão extraordinário. Eu fui cativo de indígenas no Brasil, canibais que tentaram acabar com a minha vida tantas vezes e eu escapei. Eu tenho que falar sobre isso para o mundo e eu acho que isso é incrível, né? Eu me coloco um pouco no lugar dele e eu acho que a gente tem que agradecer por ele ter feito isso e ter registrado suas memórias. A gente sabe que logo que ele chegou na Alemanha, ele já tratou de escrever o livro, já publicou. Então eu acho que ele já saiu daqui pensando um pouco sobre isso, sem contar o alívio, né? Ufa, não fui comido. Eu falei no começo que era uma obra indigesta, e eu acho que até Monteiro Lobato ele não entra tão a fundo.
A obra original ela é um pouco mais picante nesse sentido. Então, queria comentar um pouco sobre a forma, né, os paralelos. Acho que Monteiro Lobato, no olhar dele, ele tem um olhar muito, muito acolhedor, muito carinhoso, de trazer a gente para o universo do Hans, mas do jeito dele, né? Acolhendo a gente, traduzindo a gente traduzindo as palavras do Tupi-Guarani, dizendo, isso significa isso, essa comida ela é feita dessa forma, que o Hans não explora tanto assim. Então eu acho muito fofo, e eu acho muito legal também esse recurso que ele faz através do Pedrinho, de traduzir os nossos sentimentos, né? Em muitos momentos o que Pedrinho trazia era o que eu estava sentindo, algo como assim? Eu não acredito! De novo! E é um pouco do sentimento, eu acho, da gente acompanhando essa obra. Outro ponto de inflexão aqui muito importante que eu queria trazer é sobre em que momento Hans muda o seu destino, né? A gente pôde acompanhar na narração, né, do Monteiro Lobato quantas pessoas não tiveram a mesma sorte que Hans, e por que Hans foi diferente. Eu acho que aqui tem uma força muito grande, e é a conexão entre o indígena e o europeu, nesse caso. Hans, aparentemente, é um homem muito religioso, um cara que tem uma fé muito grande, e a partir do momento em que ele traz isso para os indígenas, é ali que os indígenas passam a respeitar ele, e é a partir do momento de conexão entre eles. Inclusive os indígenas pede pro teu Deus, pede pro teu Deus. E eu acho que óbvio, é isso que salva Hans. Claro, tem outros aspectos, mas é ali que os indígenas passam a respeitar Hans, passam a ver ele quase como um igual, né? Não mais como um inimigo, mas como um igual, tanto que os indígenas abraçam ele como membro da família, como um filho, que é como Cunhambebe trata ele no final. Então, claro, Hans também acaba ele acaba sendo muito malandro, né? Porque ele tenta enrolar os indígenas muitas vezes, e no final acaba sendo épica a forma como ele enrola os indígenas com a ajuda dos franceses. Pessoal, foi uma grande alegria ter narrado essa obra. Eu fiquei muito feliz com o resultado, me senti muito leve e achei muito divertido emular meu entendimento de como seria a voz de Dona Benta. Espero que vocês tenham gostado. Digam aqui pra mim embaixo qual a opinião de vocês da obra também. Queria entender um pouco das percepções de vocês, agora que nós já passamos por toda ela. E queria que vocês me dissessem também, dentro desse apanhado, dessa coleção linda do Sítio do Pica-Pau Amarelo, qual obra vocês gostariam que eu narrasse aí na sequência, tá bom? Muito obrigada, leitores. Um beijo enorme pra vocês. Valeu!